Olá a todos, espero que estejam todos bem. Conforme nós combinamos, eu estou fazendo esse vídeo hoje, essa videoaula, para que vocês possam ter o conteúdo dessa semana, tá bom? Vou dividir com vocês hoje em duas conversas muito rápidas. A primeira delas é recapitular os sites dos diferentes órgãos de fomento à pesquisa que nós conversamos nas aulas passadas, em que geralmente são esses órgãos que disponibilizam os diferentes editais de subsídio, principalmente com bolsas de estudo, e no caso da graduação, que é o caso de vocês, bolsas de iniciação científica, da qual nós conversamos a aula passada. Então, eu vou fazer um passo a passo, com mais calma agora, desses principais sites, desses órgãos, e depois, numa segunda parte, eu vou mostrar para vocês o que eu tinha dado de tarefa, que seria para hoje, como o que é o currículo Lattes e onde eu entro, aonde eu acesso para poder fazer o meu currículo Lattes, tá? Eu vou falar um pouquinho mais dele mais na segunda parte desse vídeo, tá bom? Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui agora, para que eu possa começar, então, a resgatar o que eu conversei com vocês. Então, primeiramente, o que nós tínhamos conversado era a Fundação Araucária. Então, se você for lá no Google mesmo, ok? Aqueles que nunca entraram no site da Fundação Araucária, você vai digitar lá, Fundação Araucária, que é um órgão de fomento do Paraná. Então, ele abre editais para diferentes situações só para o estado do Paraná, tá? Então, vocês abrindo lá, ó, clicando, o primeiro que aparece lá, o primeiro link que aparece, que é o FAPPR, pr.gov.br. Então, vocês podem ver que, como eu entro sempre nesse site, ele está até marcado aqui já, né? Então, entra, clica lá, ele vai abrir uma página da Fundação Araucária. Então, como eu coloquei para vocês nas aulas anteriores, vale a pena deixar até esse link salvo no computador de vocês ou no celular, onde vocês fazem geralmente a busca. Porque é um ambiente, é um endereço eletrônico em que vocês vão ter condições de buscar as informações que nós vamos trabalhar nas aulas e informações que vão ser muito úteis para vocês durante a graduação ou mesmo aqueles que venham a fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, por exemplo. Tá bom? Então, só para recapitular, né? E aí aqui ao lado esquerdo no menu, vocês vão ver lá, ó, programas. Né? Então, são CP, são as chamadas públicas, e os PIs são os programas institucionais. Quando vocês clicam lá no maisinho, vocês vão clicar sempre, ou geralmente, em programas abertos, que são os editais que ainda estão abertos. Os fechados, vocês podem até clicar, porém, isso significa que esses programas abertos, por exemplo, eu vou clicar aqui, são programas que já foram, já aconteceram, já tiveram seu prazo de inscrição. Então, são para esse ano, por exemplo, o que fica aqui são chamadas, então, a CP 0420, que é chamada para fazer apoio institucional para fazer os eventos de iniciação científica, já fecharam o prazo para fazer as inscrições. Então, depois, com calma, vocês vão navegando no site, tá? Vale a pena ir explorando. Mas, de forma geral, onde que é interessante sempre clicar, ficar sempre atento? Nos programas abertos. Então, quando eu clico aqui nos programas abertos, vocês vão ver lá que tem vários editais. Esse é um edital, este é outro. Edital até para coronavírus tem, para ações para o coronavírus. E aqui embaixo, ó, vocês vão ver PIBIC, que é o edital de iniciação científica, que é onde eu comentei com vocês que são as oportunidades em que um professor do colegiado, no caso de vocês da educação física, entram nesse edital, leem as informações. Então, por exemplo, aqui ó, é a chamada pública. Então, aqui vai abrir o edital, vai explicar passo a passo todas as regras desse edital, o que o professor precisa fazer, que documentação ele precisa entregar e assim por diante. Tá? Então,
é importante vocês terem acesso sempre a esse site, que é um dos sites que eu vou resgatar hoje, para que vocês tenham condições de saber o que está rolando de informação em relação a editais. Porque muitas vezes pode acontecer do professor não estar ligado, ou por uma quantidade de afazeres outros que ele vai ter. Então, muitas vezes ele não está muito ligado, ou esquece, passa batido, né, ou acaba perdendo prazo. Então, é importante vocês também estarem antenados para que vocês possam bater na porta de cada professor e falar, olha, professor, tem um site, tem um edital aberto, o senhor tem interesse em ter iniciação científica, por exemplo, né? Então, é importante estar antenado, tá bom? Com calma, eu gostaria que vocês entrassem no site, fizessem dessem uma volta no site, né, para dar uma olhada no que tem de interessante, ok? Para que vocês pudessem aí saber as principais informações em relação a isso, beleza? Deixa eu passar para cá. Então, aqui agora, deixa eu colocar aqui para o cantinho. Aí. Então, agora, da Fundação Araucária, nós vamos para o outro site que eu comentei com vocês, que é a CAPES, tá? Deixa eu clicar aqui. CAPES. Então, digita lá no Google da mesma forma, vai abrir, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Da mesma forma, vocês vão clicar lá. Aguardar abrir. E as mesmas, aqui é um pouco diferente, cada site tem a sua paginação. Esse aqui você vai clicar em editais, que é onde abrem também os editais de bolsas, diferentes situações, tá? Eu não vou me estender nisso, porque eu preciso que vocês entrem no site e vocês façam a busca, né, dessas informações, como eu falei, que eu coloquei para vocês. Precisa ser curioso, precisa fuçar. Tá? Então, eu só estou fazendo essa parte da fala para que vocês se lembrem de fazer a busca nesses sites. Então, esse é o site da CAPES que eu tinha comentado com vocês. Esse é o órgão que fiscaliza os programas de pós-graduação no país. Então, universidades que têm mestrado, doutorado, essa instituição, que é a CAPES, ela é que verifica se a universidade pode ofertar um mestrado, doutorado, tem toda uma quantidade de regras para serem seguidas para poder ter o programa de pós-graduação. Tá? E aí eu dei exemplo para vocês do programa onde eu fiz o mestrado e doutorado, que é o programa de pós-graduação associado ao UEM e o UEL, que ele ocorre tanto na Universidade de Londrina quanto na Universidade de Maringá. Tá? E enviei para vocês anteriormente o link do programa que vocês buscassem lá as informações, lessem com cuidado, verificassem como que funciona um programa de pós-graduação e assim por diante. Hoje eu vejo que dentro da realidade de vocês, a região que vocês moram, estudam, talvez seja, em termos de logística, um programa mais viável para vocês estarem participando, caso tenham interesse após a formação na graduação. Beleza? Dando continuidade, comentei com vocês também do CNPq. Então, como está salvo já no meu computador, aqui vocês vão ver, ó, cnpq.br. Então, eu vou clicar e ele vai abrir o site do CNPq. Da mesma forma que o site da Fundação Araucária, ele tem lá os programas, tá? Então, quando você clica, ele vai abrir os diferentes programas que o CNPq oferece. E aí tem vários programas. Mas lembrem-se, a grande maioria não é vocês que fazem a submissão de pedidos, de bolsas, de verba para comprar equipamento, para tocar um projeto e assim por diante. Quem faz o pedido deve ser o professor, junto com a sua instituição de ensino, no caso de vocês, a Unespar. Tá? Mas vale a pena, da mesma forma, vocês entrarem lá, fuçarem no site, precisa ser curioso, precisa entrar no site, verificar as informações, o que tem de novidade. Como eu coloquei para vocês, aqui é o ambiente virtual dos acadêmicos. Então, aquele que está na graduação, se não estiver antenado semanalmente, diariamente, com esses sites, as chances de vocês perderem oportunidades são enormes.
tá? E também traz lá diferentes informações, quem ganhou o prêmio, e assim por diante. Então, é um site de divulgação de informações, tá? Então, vale a pena estar sempre antenado com isso. E aí, por fim, o que eu falei para vocês, que começaríamos a segunda parte dessa videoaula, que é o famoso currículo Lattes. Se vocês forem no Google mesmo, tá? .com.br, e digitarem lá currículo Lattes, o que é, por exemplo, como funciona o currículo Lattes, tudo que você precisa saber. Vai sair uma gama de informações sobre o que é o currículo Lattes, tá? Então, se vocês fizerem esse trabalhinho aí de ir no Google, digitar o que é o Google, o que é o currículo Lattes, vocês vão verificar que tem uma baita quantidade de informações sobre o que é o currículo Lattes, como eu estou mostrando para vocês aqui, tá? Então, por exemplo, para quem é o Lattes, que é o currículo Lattes, é indicado. Apesar de ser o currículo indicado para profissionais na área de pesquisa acadêmica, nada impede que possa ser feito por qualquer pessoa, até porque muitas empresas vêm solicitando esse tipo de currículo. Então, na área acadêmica especificamente, se você quer ser um aluno de bolsa, de iniciação científica, se quer fazer mestrado, doutorado, e os professores com quem vocês têm aula, na grande maioria, ou todos, devem ter o cadastro nesse currículo Lattes. Eu sei que existe, por exemplo, o currículo Vitae, que é o currículo que o pessoal faz quando vai apresentar o seu currículo em uma empresa, em uma academia, em uma escola ou em qualquer ambiente de trabalho. Tá? Para a área acadêmica, o mais comum e o mais exigido é o currículo Lattes, se não que exclusivamente o currículo Lattes. Tá? Então, se vocês fizerem esse serviço simplesinho, essa tarefa, digitar lá o currículo Lattes, o que é, vocês vão encontrar várias opções de leitura sobre isso. Ok? Façam isso, entendam o que é o currículo Lattes. Depois que vocês fizeram isso, voltem lá na barra de pesquisa do Google e digitem lá só currículo Lattes. Tá? Só currículo Lattes. Por quê? Porque daí ele vai abrir, o segundo link aqui no meu caso, ele vai abrir aqui, ó, plataforma Lattes. O que é isso? É uma plataforma, é um site onde você tem várias opções. Primeira delas, vocês não têm currículo Lattes, eu imagino. Primeiro ano, geralmente não tem, ok? Então, quando eu clico lá na plataforma Lattes, que é esse site aqui, ó, lattes.cnpq.br, ele vai abrir essa página aqui, tudo bem? Que ele é vinculado ao CNPq. E aí, aqui no canto direito, vocês vão ver aqui, ó, acesso direto ao currículo Lattes. Tá? Tem uma, duas, três opções. A primeira opção é buscar currículo. Então, vamos supor que vocês foram para um evento ou vocês querem conhecer o professor de vocês. Quem é o professor que dá aula para vocês? O que ele faz de pesquisa, o que ele publicou de artigo científico, se ele participou de congresso, em qual ano ele participou, qual congresso, se ele apresentou trabalho, se ele apresenta trabalho, o que ele faz? A vida acadêmica dele, em tese, precisa ser alimentada nesse currículo. Os professores mais antenados, que atualizam o seu currículo frequentemente, vocês vão ter condições de ver o que ele fez semana passada, por exemplo, o que ele fez ontem. Eu, particularmente, tenho o hábito, ou procuro ter o hábito, de, por exemplo, vou para um evento na nossa área, vou para Maceió num congresso de atividade física, ou vou em um congresso de educação física escolar. Fui no congresso, o congresso aconteceu de quinta a domingo, por exemplo. Na segunda-feira, uma das tarefas que eu tenho que eu me comprometo, é entrar no meu currículo Lattes, então é essa a segunda opção, porque eu já tenho o cadastro, atualizar, eu entro no meu currículo e vou lá, pego o meu certificado, por exemplo, se esse fosse o certificado de participação no congresso, vou lá e vocês vão ver no currículo que tem várias opções de preenchimento, e lá tem um campo, participação em eventos. Então eu vou colocar lá, participei do evento tal, dia tal, na cidade tal, ano tal. Pronto. E guardo o comprovante, que é o certificado de participação. Quando o meu aluno vai me procurar no currículo Lattes, se eu tenho esse trabalho rotineiro de alimentar o meu currículo cada vez que eu faço alguma coisa acadêmica,
eu sempre vou disponibilizar para aqueles que quiserem me procurar, em termos de currículo, eu sempre vou disponibilizar tudo que eu faço de maneira atual, de maneira atualizada. Então, é importante estar antenado a isso. Pode acontecer de professores não terem esse hábito. Tem professor que espera passar o semestre para colocar todas as informações. Tem professor que é um pouquinho menos comprometido e deixa para o final do ano. Não existe uma regra. Eu aprendi, ao longo de todo esse tempo, que é extremamente importante estar com o currículo atualizado por alguns motivos. Por exemplo, abre um edital de iniciação científica. Eu vou concorrer. E aí eu vou solicitar uma ou duas bolsas para os meus alunos. Uma das exigências para participar do edital de iniciação científica é apresentar o currículo atualizado. A segunda exigência é a pontuação que eu tenho no meu currículo Lattes. Se eu não alimentei o meu currículo Lattes, eu posso estar defasado em termos de informação. Então, em vez de eu alcançar lá 2.000, 1.500 pontos, quando eu vou computar o meu currículo Lattes, ou quando as pessoas que vão avaliar o meu currículo vão entrar no meu currículo e fazer a pesquisa do meu currículo, eles vão encontrar uma quantidade pequena de informações a meu respeito, porque eu não fui alimentando, atualizando o meu currículo. Então, eu considero extremamente importante que a todo evento que você vai, toda tarefa, toda atividade, toda ação acadêmica que você fizer, no dia seguinte, assim que possível, atualizar o currículo Lattes, tá bom? Então, antes de vocês fazerem o de vocês, que é a terceira opção, cadastrar novo currículo, eu vou dar o exemplo de buscar um currículo, tá? Então, aqui, ó, vou clicar aqui, buscar currículo. Ele vai abrir uma aba, ou às vezes abre o próprio lugar, e ele vai dar lá, ó, selecione o modo de busca. Então, eu quero pelo nome, que eu vou buscar um professor. Então, eu quero buscar, exemplo, meu próprio nome, tá? Se você souber o nome inteiro dessa pessoa que você quer buscar, no caso, o professor, melhor. Por quê? Se eu digitar só Matheus, por exemplo, Nascimento, e não colocar o Matheus Amarante do Nascimento, que é meu nome completo, pode acontecer, em alguns casos, ainda mais quando são nomes mais comuns, de aparecer uma pancada de nomes dentro da busca. Então, por exemplo, vamos simular aqui, Matheus Nascimento, tá? Nas bases. Ou se você tem dúvida se o professor tem doutorado ou não, tira aqui. E aí você clica aqui, ó, demais pesquisadores. Por quê? Daí o professor, talvez você não saiba se ele é doutor realmente. Às vezes ele está fazendo mestrado só, ou está fazendo doutorado. Então, na dúvida, coloca aqui. E aí você vai clicar lá embaixo. Você pode ver que tem várias opções. Ó, eu não quero estrangeiro, porque o professor Matheus não é estrangeiro. Então, eu vou até desplugar aqui. Mas não faz diferença se deixar aqui, tá? E clica lá embaixo. Buscar. Geralmente é assim que eu faço a busca. O que eu falei para vocês? Olha a quantidade de páginas que vão dar vários nomes de Mateus com H que tem nascimento. Então, a melhor opção é tentar saber o nome o nome por completo de quem você quer fazer a busca, tá? Eu vou voltar lá. Eu vou colocar agora o Amarante do Nascimento. E vou clicar aqui novamente. Ó, Matheus Amarante do Nascimento. Por que não deu certo? Porque quando eu cliquei aqui, eu excluo o doutor. Então, quer dizer que, nesse caso, o professor Matheus Amarante do Nascimento tem doutorado, ele é doutor. Então, eu vou mudar aqui. Porque se ele tivesse aparecido, não teria tido esse problema. No pior das hipóteses, clica os dois. E aí, clico de novo. Ah lá, agora apareceu. Uma opção só, porque eu fui muito específico na informação, o nome que eu queria. E aí aparece lá, ó, prévia, né? Uma prévia do professor Matheus. Doutorado em Educação Física, UEM, pela Universidade Estadual de Londrina em 2015, docente da Educação Física da Unespar, da Universidade Estadual do Paraná. Opa, é esse cara que eu quero. Então eu vou clicar lá. Cliquei. Se o professor colocou uma foto dele, geralmente a gente coloca, vai aparecer o rostinho dele aqui. E aí você vai confirmar se é ele ou não. Caso não tenha foto, você vai aqui, ó, e clicar, ó,
abrir o currículo. Vai abrir tudo, o currículo do professor inteiro. Então, tudo que o professor Matheus fez, ou está fazendo, está aqui dentro. Ó. Tá? Tá tudo aqui. E vocês vão ver professores, meu currículo é pequeno, vocês vão ver que tem professores com um currículo enorme, enorme, enorme. Não acaba, tá? Não acaba. Vai até o fim. Tem muita coisa, tem professor. E aí vocês vão ver aqui, e eu não vou estender a esse vídeo para isso, porque a ideia é mostrar para vocês onde fazer, e aí vocês vão iniciar o processo, porque é um processo, provavelmente vocês vão ter dúvida no preenchimento em algum campo. Vocês vão ver aqui, ó, dados gerais. Então, se eu passar o mouse aqui, ó, eu vou achar identificação, endereço, idiomas e outras informações relevantes. Se eu clicar aqui, ó, identificação, eu vou ver quem é o professor Matheus. Lógico, tudo vai depender do que o professor alimentou dentro do currículo dele. Então, no meu caso, o que eu coloquei? Meu nome, como geralmente aparece a citação do meu nome, e o link do meu currículo Lattes. Então, se eu pegar esse link aqui, ó, e fizer um Ctrl+C, Ctrl+V e jogar para alguém, por exemplo, no WhatsApp, vai dar direto, se não falhar, vai dar direto o meu currículo Lattes. Não sou um robô, clico aqui, vai abrir direto o meu currículo Lattes. Então, vamos supor que você está fazendo a pesquisa de um professor, achou interessante, quer indicar para o seu colega de sala. Você vai salvar aquele link que você viu lá. Deixa eu voltar lá. Aqui. Você vai salvar esse link, ó. Cadê? Salvar esse link e mandar para o seu colega. Fulano, achei o link do professor que você teve interesse, que ele estuda escola e esporte, que ele estuda cadeirantes, que ele estuda avaliação física e assim por diante. Tá? Então, aqui ó, são as informações que o professor alimenta. Nesse caso, confirma realmente, ó, o professor fez doutorado, concluído, porque está lá de 2012 a 2015, e tudo que ele fez, os cursos que ele participou, tem a formação complementar, tudo que ele fez, tá? E aí vocês vão vendo com calma o que o professor fez, vai conhecendo o professor, né? Lembra que eu falei para vocês? Pensando em iniciação científica, você precisa conhecer o professor, o currículo Lattes é um caminho muito bom para você conhecer o professor, conhecer a trajetória acadêmica dele, o que ele já fez e o que ele anda fazendo. Beleza? Então, voltando para vocês. Vocês viram aqui, então, a primeira opção, buscar currículo. Ok? Façam as buscas aí, simulem as buscas. Vejam um professor que vocês têm interesse em buscar e vai lá e faz isso que eu fiz. Aí eu quero, vamos imaginar que vocês já têm um currículo Lattes. Vocês vão vir aqui, fizeram um congresso, fizeram um trabalho, vocês vão vir atualizar o currículo. Depois que você tem um login seu e uma senha que você criou, você vai acessar o teu currículo. E aí, vocês vão ver que ele abriu igualzinho lá, a outra página, né? Ó, deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui, ó, abriu exatamente igual. Pelo menos uma boa parte, estão vendo? Ó? Só que esse aqui é o que a gente fez a consulta. Então, esse aqui eu não tenho acesso, eu não consigo mudar as informações. Quando eu tenho senha, né, e o login e senha, eu entro no meu. E aí vocês podem ver lá, o professor Matheus, última atualização, 8/6. Então, ontem mesmo eu atualizei meu currículo Lattes, por exemplo. Tá? Se você olhar aqui o professor, nesse caso aqui, ó, vamos ver se aparece aqui. Aqui, ó, última atualização, 8/6. Se vocês pegarem um professor qualquer lá, seja do colegiado ou de qualquer lugar no país, e a data tiver aqui 5/2/2019, e esse professor ainda está na ativa, provavelmente tem coisa que ele fez, publicou trabalho, escreveu resumo, publicou livro, capítulo de livro, participou de congresso, deu cursos que ele ainda não colocou. Se for um professor ativo, nesse sentido, provavelmente ele precisa, ou ele não tem tempo, ou ele não é tão comprometido, talvez, em atualizar o seu currículo. Tá? Então, façam a brincadeira depois e vejam lá, quando vocês fizerem a busca, aqui, ó, os professores do colegiado que mais atualizam o currículo Lattes. Eu vou pegar um exemplo de um professor, eu acho que não dá aula para vocês, que é o Flávio. Vou usá-lo porque, além de ele ser professor do colegiado, ele é um amigo pessoal, particular. Então, não vou ter problemas, né, das brincadeiras que eu vou fazer com ele. Então, vamos ver lá.
Flávio, Ricardo, Guilherme. Busquei. Alguma coisa eu digitei errado, né? Então, eu vou voltar. Eu vou deixar sem acento, que talvez o nome dele não tenha acento, ou ele não cadastrou com acento. Isso é importante, tá, gente? Vamos ver. Flávio, Ricardo, Guilherme. Será que eu estou digitando uma coisa errada? Vamos ver. Flávio, Ricardo, Guilherme. Opa! Vamos lá. Flávio, Ricardo. Aí, saiu a opção aqui. Aí, apareceu. Então, o nome dele está aqui, ó. É professor da FATES e fez doutorado em Educação Física. Só apareceu a opção, então só pode ser ele. Olha que eu vejo a foto, é ele mesmo. Então, vamos ver lá. Ó, ele certificou 9/6. Ele está mais atualizado que eu. Tá? Vamos abrir lá para ver. Ó, última atualização do currículo, 9/6. Então, provavelmente não. Hoje ele entrou no currículo dele e alimentou alguma informação. Você não sabe o que ele colocou, mas alguma coisa ele colocou. Ou a publicação de um artigo que ele teve, né? Ou algum curso que ele fez, ou algum curso que ele deu. Então, ou alguma orientação que ele está concluindo, ou que ele está em andamento. Vocês vão ver que alguma coisa ele atualizou, tá? E aí vocês façam a brincadeira depois para verificar, para ver, olha, o professor está atualizado, o professor está antenado. Tem professor que demora mesmo para colocar, por diversos motivos, tá? Mas não é um problema. Voltando lá, então. Quando você clica aqui, opa, está aberto já uma página, né? Por isso que ele não deixou eu abrir. Deixa eu ver lá onde está o meu. Aqui, ó. Aí, quando eu clico aqui, por exemplo, produções, artigos publicados. Vamos supor que eu recebi uma resposta de uma revista e meu artigo foi publicado. Eu vou clicar aqui. Vejam que o layout é diferente. Por quê? Aí eu vou acrescentar um artigo novo, por exemplo, ó, e vou colocar o nome do artigo, tá? Imagino que vocês, no primeiro ano, muito provavelmente não tenham um artigo, beleza? Depois que você faz a atualização, você vai clicar em enviar. Então, você vai mandar para o site de volta como se fosse um upload de tudo que você fez, tá bom? Então, no caso de vocês, qual que é a tarefa aqui? Vocês vão entrar aqui, ó, cadastrar novo currículo, porque ninguém tem, imagino, a não ser que algum outro professor tenha pedido. Caso contrário, muito provavelmente vocês não tenham. Então, entra lá em cadastrar novo currículo. Vejam, aqui, gente, vai valer a pena para vocês ganharem tempo e não terem dificuldades, que vocês peguem RG, CPF de vocês e coloquem ao lado do computador onde vocês vão fazer o cadastro. Aconselho fazer pelo computador. Talvez para o celular fica difícil de digitar, ou você digita algum termo errado. O cadastro do currículo Lattes, ele é bem minucioso, tá? Então, é importante que você não erre na digitação. Um ponto que talvez vocês vão encontrar, e eu nem consigo fazer aqui, porque eu não consigo fazer um cadastro meu de novo, tá? Então, eu nem consigo simular. Vocês vão ter que fazer esse passo a passo sozinhos, mas não é difícil, vocês vão ver. Por exemplo, se o pai e a mãe de vocês têm lá, por exemplo, o nome da minha mãe, Maria da Penha Amarante do Nascimento. Vamos supor que na Receita Federal ela colocou Maria da Penha Nascimento e não colocou o Amarante. Se eu colocar o Amarante do Nascimento, o Amarante do, talvez não, eu não vou conseguir fazer o cadastro do meu currículo Lattes. Por quê? Ele, de uma certa forma, ele se conecta com essas informações da Receita. Então, talvez um ou outro de vocês, se não souber o nome, como a mãe cadastrou o nome no Imposto de Renda, na Receita Federal, pergunte a eles, ou pai ou mãe, tá? Mas vocês só vão descobrir isso conforme vocês forem preenchendo. Então, no caso de vocês, que nasceu, obviamente, no Brasil, vai colocar o e-mail, coloca o e-mail que vocês usem sempre, e aqui vocês vão criar uma senha, tá? E aí depois vocês vão fazendo próxima a próxima, passo a passo, ok? Então, a tarefa que eu deixo para vocês é que vocês façam esse passo a passo aí, beleza? Então, só vou recapitular onde vocês precisam entrar. No site do lattes.cnpq.br e aí entrar aqui em cadastrar novo currículo. Antes disso, faça a leitura, como eu coloquei para vocês, deixa eu ver lá,
do que é o currículo Lattes. Entenda o que é o currículo Lattes. Eu coloquei algumas informações para vocês, mas é interessante que vocês leiam. Não tenham preguiça. Procurem lá, digitem no Google, como eu coloquei para vocês, como eu fiz aqui, e procurem. Depois abra a página do Lattes e façam o cadastro no currículo. Sem esse cadastro, sem esse currículo, para qualquer edital que abrir de forma acadêmica, vocês não conseguem ter avanço, não conseguem ir adiante. Vou dar um exemplo disso, tá? A gente já vai finalizar o vídeo. Deixa eu achar aqui do PIC, do Iniciação Científica, como que preenche o documento. Para vocês terem uma ideia do que eles pedem de informação. Deixa eu abrir aqui. De um aluno meu. Vamos guardar, abrir. Tá. Espera lá. Aqui, ó. Anexo 2. Ok. Ó. Eu vou... Aqui. Uma das informações que o currículo Lattes pede. Desculpa. O edital Iniciação Científica pede. Esse é um documento que a gente preenche. Então, veja lá, é um aluno de vocês, um veterano, Eduardo Bigatão. Vejam lá, ó, o que eles pedem? Link para currículo Lattes. Então, aquele link que eu salvei lá atrás, de uma pessoa, eu preciso ter esse link. Então, se vocês não têm um currículo criado, não gere esse link. Quer ver? Ó? Eu vou dar um exemplo da minha mãe, que eu tenho certeza que ela não tem currículo Lattes. Tá? Maria da Penha Amarante do Nascimento. Olha lá. Não tem, não vai achar. A não ser que tivesse alguém com nome exatamente igual dela. Mas como não tem, não encontra. E aí não gera o link. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, vou tentar com a minha irmã. Tá? Estou pegando nomes aqui que não são os professores que eu sei que tem. Eu imagino que a minha irmã tenha. Olha lá, ela tem. Então, quando eu clico aqui no nome dela, vai aparecer, eu clico aqui, abrir o currículo. Olha lá. Ó, vou salvar esse link. Então, naquele arquivo, por exemplo, se a minha irmã fosse minha aluna, eu ia colocar naquele arquivo essa informação, esse link. Por quê? Quem vai avaliar o documento do professor, que o professor está submetendo para o edital de iniciação científica, a Janaína vai ser avaliada por essa banca, por esses avaliadores. Então, os avaliadores vão fazer isso aqui, ó, abrir para verificar se a Janaína tem o currículo Lattes, se as informações dela estão ok. Olha lá, abriu. Aí eles vão olhar, tá? Ó, minha irmã, última vez que ela atualizou, vou dar um puxão de orelha nela, 2/3/2016. Está extremamente defasada em relação à atualização. Ok? Ela precisa atualizar. Vou puxar a orelha dela. Né? Mas vejam, é um trabalho pessoal, individual. As pessoas precisam ter esse compromisso. Né? E então, é importante fazer o cadastro. É necessário fazer o cadastro. Ok? Então, para nós finalizarmos, porque já está dando tempo do nosso videoaula, eu deixo como tarefa para vocês. Entrem no Lattes, façam o cadastro de vocês, separem os documentos pessoais para poder fazer a inscrição certinho. Qualquer problema, manda lá no grupo, no WhatsApp, as dúvidas. Conforme eu for lendo, eu vou tentando auxiliá-los, mas não deixem de fazer o cadastro no currículo Lattes. Esse assunto é um assunto posterior para outras aulas, mas eu fiquei sabendo que tem alunos interessados em participar do PIBID, ou da iniciação científica, e uma das coisas que vocês vão precisar é do currículo Lattes. Então, eu estou antecipando essa informação, essa orientação, que é uma orientação que eu dou dentro da disciplina, porque um pesquisador não pode não ter um currículo Lattes, então a nossa disciplina trata de metodologia da pesquisa, então eu puxei para agora essa informação. Beleza, gente?
Então, prestem atenção, façam o cadastro e qualquer problema lá, enviem no WhatsApp as dúvidas, as solicitações necessárias. Beleza? Fiquem com Deus, fiquem em paz. Já envio esse vídeo, o link dessa videoaula no WhatsApp de vocês. Tá bom? Um abraço, bom descanso, boa semana e bom feriado.